Como Deus criou os seres humanos, como Deus criou as estrelas, como Deus criou os planetas, como Deus criou todos os animais que caminham sobre a terra, árvores, os diversos tipos de plantas, como os nossos corpos foram criados, como Deus criou isso tudo. Será que realmente nós viemos do barro, como algumas crenças religiosas assim apontam? Quando que o universo começou? São perguntas como estas que geram muitas vezes um conflito entre religiosos e cientistas. Já não é de agora que a ciência e a religião sempre caminharam e trilharam caminhos opostos, uma tentando às vezes desmerecer a outra, uma tentando muitas vezes sufocar a outra. Mas e se nós fizéssemos o caminho contrário? Seria possível a ciência explicar a religião? Será que não poderíamos usar a própria ciência para explicar muitas questões religiosas? Nós temos tantas perguntas sem respostas, perguntas complexas, perguntas simples, como este vento que balança a cortina. Esse balançar da cortina, como isso acontece? Como Deus cria esse tipo de coisa na natureza? Mas afinal de contas, o que é Deus? Quem é Deus? E é com base nesses questionamentos, caro peregrino, buscador da verdade, e eu quero aqui te fazer um convite. Se você tem a curiosidade, tem a vontade, tem o interesse em buscar a verdade, em tentar entender, será que é possível a ciência explicar a espiritualidade? Será que é possível a ciência dos homens explicar o sobrenatural, o divino, o espiritual? E eu te digo que sim, basta que nós possamos mudar um pouco a nossa percepção, mudar um pouco a nossa mentalidade. E aqui eu quero te fazer um convite especial, caro peregrino buscador. Nós começamos esse trabalho sobre a ordem dos nossos amigos mentores da luz, de revelar esse processo, essa verdade, essa engenharia divina por trás das divindades. É chegada a hora de aproximarmos a ciência e a religião e mostrar para o mundo que as manifestações espirituais, que as condições espirituais e que o próprio plano espiritual é muito mais natural do que nós realmente imaginamos. Então, por ordem dos nossos queridos mentores, dos nossos queridos amigos espirituais, a pedido deles, nós vamos começar aqui uma série de vídeos, nós vamos começar aqui uma série de informações organizadas para que vocês possam entender este processo, ok? Pois é muito importante que nós tenhamos uma nova visão, nós possamos olhar de forma mais ampla e ampliar os nossos horizontes, o nosso foco de visão, mas principalmente o nosso foco de entendimento. Assim, conseguiremos nós fazer o verdadeiro trabalho
de reforma interior, entendendo os processos, entendendo o mecanismo por detrás do mundo espiritual. E já não é de agora que a ciência já tem uma certa desconfiança de que realmente a espiritualidade pode ser explicada pela ótica da própria ciência. Nikola Tesla, um dos maiores nomes da ciência mundial, foi um grande homem, foi um homem fora do seu tempo, uma grande mente, uma mente brilhante. Há quem diga que Nikola Tesla recebia informações, recebia instrução e ensinamento de outros seres. E hoje nós podemos dizer que sim. E vamos além. Não só Nikola Tesla, mas praticamente todos os grandes nomes da ciência também receberam informações. Mas você deve estar se perguntando agora, Alex, como assim? Do que tu estás falando? Uma coisa que nós devemos pontuar, e isso é um ato extremamente revelador dos nossos queridos mentores, que no plano material, no mundo a qual nós vivemos, não existe descoberta. Não existe descoberta no campo da ciência. Não existe descoberta no campo da tecnologia, mas sim revelações. Revelações e instruções que precisaram ser organizadas para serem entregues no momento certo, no momento oportuno, dadas as condições de evolução do intelecto do ser humano naquela ocasião. Mas isso é um tema que nós vamos abordar no próximo vídeo, como isso tudo começou, ok? Retornando a Nikola Tesla, Tesla já dizia, se nós queremos compreender a vida e o universo, nós não devemos tentar refletir do ponto de vista da matéria, mas sim nós devemos pensar em energia, frequência e vibração. Tesla já dizia isso há mais de 100 anos atrás. Se nós queremos entender o universo, nós devemos enxergá-lo como energia, frequência e vibração. Mas como poderia este homem saber sobre isso naquela época? Numa época em que não se tinha tecnologias tão avançadas, meios de comunicação, meios de informação tão avançados como nós temos hoje. E não só Nikola Tesla, aqui eu poderia citar uma série de nomes da história da ciência que tiveram revelações e fomentaram, criaram artigos, publicaram esses artigos, e as suas comprovações só vieram a acontecer anos depois de que aquele artigo foi publicado. E nós chamamos isso de física teórica. Nós temos muitos casos de físicos teóricos que recebem uma informação, recebem uma revelação, publicam aquilo como uma descoberta, mas muitas vezes não têm as condições de experimentá-las. E isso é feito anos depois. Você, como um peregrino buscador da verdade, pode fazer uma pesquisa rápida hoje pela internet. Hoje nós temos essa facilidade. E vocês vão ver que muitos dos grandes nomes da ciência fizeram suas previsões e só as testaram depois. Então fizeram a revelação, receberam esta intuição, revelaram ao mundo e só depois puderam fazer os seus experimentos.
Nós vamos pontuar a partir dos próximos vídeos os casos mais famosos para que vocês possam entender do mecanismo por detrás disso tudo que nós estamos falando. Mas sim, existe toda uma estrutura, toda uma engenharia divina por trás da criação. E isso pode nos mostrar e pode nos explicar como nós conseguimos chegar até aqui. Como nós surgimos, como nós viemos parar aqui. E isso, hoje nós temos condições de mostrar através da ótica da ciência. Então nós conseguimos juntar espiritualidade e ciência. E é isso que nós vamos mostrar nos próximos vídeos, nos próximos trabalhos, nos próximos vídeos, nos próximos trabalhos, e este canal vai trazer para você, peregrino da alma. Pois, como falamos num vídeo passado, nós procuramos olhar tudo de forma holística, como o todo. Então, algumas coisas nós já podemos pontuar para marcar este vídeo como o vídeo inicial desse trabalho. Afinal de contas, quem é Deus? O que é Deus? Esta é a primeira pergunta. E a sua resposta não é difícil. Afinal de contas, quem é Deus? O que é Deus? Partindo do ponto de vista e da percepção humana, nós jamais teremos como responder a esta pergunta. Uma vez que a magnitude deste Criador, deste princípio criador, desta energia primária criadora, deste grande arquiteto universal, deste grande mistério, ela é imensa demais e é inconcebível à percepção humana. Então eu prefiro me ater ao silêncio do que cair ao ridículo de tentar explicar ou personificar o inexplicável, o imensurável. Então, o Criador, o grande mistério, não se explica, não se mede, não se personifica, pois isso acaba gerando problemas e muitas vezes erroneamente causando mais danos do que auxílio. Pois quando personificamos a figura do Criador, nós estamos nos referindo a algo que nós temos liberdade de pararmos e conversar. Só que isto às vezes gera um problema. Como nós vimos, infelizmente muitos charlatões se intitulando mensageiros, escolhidos, apóstolos, representantes de Deus na Terra, como se possuíssem a outorga ou tivessem uma procuração, tendo total autonomia para fazer o que bem entende. Quando na verdade isto não acontece, isto não ocorre. E nós precisamos ter muito cuidado com este tipo de situação. Mas então como compreender Deus, o Criador? Esta pergunta já é possível de ser respondida. Nós não temos como mensurá-lo, nós não temos como imaginá-lo ou personificá-lo, mas nós podemos buscar o entendimento através da sua criação manifestada. É aí que entra a ciência, nos ajudando a entender a complexidade da criação, do universo, dos seres e de tudo que nós temos aqui. Então nós podemos sentir a energia do grande mistério, nós podemos sentir a vibração, mas nós não podemos ver, muito menos mensurar. Tentar fazer isso é buscar um caminho sem fim até encontrar, quem sabe, a insanidade. Então,
Quando nós falamos em Deus, no grande Espírito, no grande mistério, nós estamos falando da energia primária, geradora, criadora, que deu origem a tudo e a todas. Imensurável, inimaginável, não personificável. Então, nós devemos achar outro caminho, não de tentar responder quem ou o que é Deus, mas entender a sua criação e assim melhorar a nossa percepção de quem é ou o que é Deus. Eu me abraço com a ignorância do meu silêncio, mas não caio no ridículo de tentar explicar algo que nenhum ser no universo, seja ele material ou espiritual, encarnado ou desencarnado, ou até mesmo divindade, nenhum ser consegue ou tem poder para explicar o que é e quem é Deus. Todo espírito de luz, todo mestre de luz vai nos orientar a entendermos a criação, a enxergarmos a criação, pois só a partir da criação nós poderemos ter uma percepção micro de quem realmente é Deus, ok? Esse vídeo aqui já ficou muito extenso, já ficou muito longo, mas nós demos aqui o pontapé inicial, nós plantamos aqui a primeira semente na cabeça do peregrino, do buscador, para vir junto comigo buscar essas respostas, buscar este entendimento, ok? Então, se você quer participar dessa caminhada, dessa jornada do peregrino junto comigo, eu te vejo no próximo vídeo.